Olá pessoal, sou o professor Guilherme aqui, mais uma vez com vocês, da Escola Técnica São Vicente de Paula, né, na disciplina de transação imobiliária, e nossa aula é sobre economia e mercado, não é isso? Introdução à economia e mercado, ok? E anteriormente nós conversamos a respeito de renda, não é isso? Renda. Então, que a renda, né, está vinculada basicamente à questão do consumo e a questão do investimento, então, ou da poupança, né? De acordo com a renda definida, né, que a pessoa ou que o mercado, né, ou que as empresas, né, isso tem, né, naquele momento, eles vão definir como operar, no caso da pessoa física, né, se ela vai poupar, se ela vai consumir mais ou se ela vai poupar mais. Então ela vai definir, né, a partir da sua renda. E as empresas também, né, elas vão tomar como parâmetro a questão do investimento. Se aquele capital, né, isso que ela tem hoje, né, se os recursos que ela disponibiliza, qual a definição que ela vai ter, né, qual é a ideia que ela vai ter com relação a utilizar aquele capital, né? Se ela vai decidir em comprar novos equipamentos, né, isso, investir na própria empresa, investir na própria linha de produção, ou se vai investir no mercado financeiro. Então essas decisões, os agentes é que vão observar, né, com relação à renda agregada, ok? Nesse momento nós vamos começar uma aula sobre emprego, né? E assim, tenho certeza que vai ser legal para vocês compreenderem como funciona a questão do emprego no mercado, né? De uma forma geral. Então, podemos retomar um pouco, né, lá para 1936, né, isso, onde se criou lá por John Keynes, né, Keynes aquela conhecida teoria keynesiana, né, que o que é que ele propôs naquela época? A base era a questão da provisão do emprego através da interferência do Estado na economia, levando a um estado de pleno emprego. Então, Keynes, né, com a teoria do keynesianismo, ele observava que o Estado interferiria na economia somente para equilibrar. A partir do momento, né, que a economia estivesse em desacerto, né, no mercado, né, o mercado estivesse em conflito, então o governo tomaria a primeira posição para poder aquele mercado começar a iniciar um processo, né, de pleno emprego, iniciar voltando ao seu patamar, né, isso, de funcionamento normal. Então, com o elevado e constante crescimento industrial após a década de 1980 em todo o mundo, né, refletiu-se a redução do emprego, né? Então, na década de 80, o emprego, né, inclusive no Brasil, já começava a ter um reflexo muito forte, né? Então, por quê? Porque tem as consequências de práticas pelas empresas em aumentarem o número de contratações temporárias. Então, na década de 80, com a inovação que o mercado estava cada vez mais constante, as empresas preferiam contratar as pessoas por um período de tempo, né, dentro, né? Então, aqueles contratos temporários, não é isso? Então, a questão também da terceirização, que teve uma influência muito forte durante esse período, né, no emprego em si, e a redução de jornada de trabalho, né, isso, diárias, né? Então, tudo isso teve um reflexo grande na criação, né, na perda do emprego pelo trabalhador. A ocorrência na redução de emprego em tempo integral e estáveis para os trabalhadores. Então, naquela época, o trabalho, o emprego que era estável já tinha um reflexo, né, muito forte por conta dessas variáveis que vinham ocorrendo no mercado. A questão da contratação temporária, o serviço terceirizado, né, isso, e a redução de horas trabalhadas, né. O reflexo das mudanças frequentes nas tecnologias utilizadas pelas empresas tem reflexo na mão de obra. Então, as tecnologias que estavam sendo melhoradas naquela época já começa a ter reflexo na mão de obra, no mercado como um todo, não é isso? Inclusive na própria rede bancária já se começava a se cogitar o avanço de tecnologia em vários sistemas dos bancos, né? Então também a mão de obra já começava a ter reflexo, né? O desemprego já se aumentava naquela época, né? Isso. Então, o que é que vai acontecer? A questão da mão de obra, nesse momento, né,
estava sendo necessária que as pessoas começassem a ter constantes retreinamentos para se adequar ao mercado, em constante mutação, não é isso? O termo empregabilidade teve bastante uso nesse período, pois as necessidades de especialização e aperfeiçoamento da mão de obra exigem cada vez mais dedicação dos trabalhadores. Então, na década de 80, a necessidade do empregado se especializar, né, isso se aperfeiçoar, já estava cada vez mais crescente. Por quê? Por conta exatamente essa nova era no mercado com relação a os reflexos, né, da terceirização, né, do trabalho temporário e da redução de jornada de trabalho. Então, tudo na década de 80 já se começava a ter, né, esses reflexos nas economias como um todo. Com relação à força do trabalho, é isso? Nesse momento, né, é o total dos desempregados e empregados de uma economia. Então, a força de trabalho, né, não só especificamente seria os empregados, mas é composta também dos empregados. Por quê? Os empregados estamos considerando como eles estão naquela passagem, né? Eles estão retornando ao mercado, né? Isso? Eles estão somente em um momento, né, que se chama um momento de desemprego, né? Então aquela passagem ali, né, que pode a qualquer momento a pessoa pode voltar a trabalhar. Então, a taxa de desemprego é uma porcentagem da força de trabalho desempregada de uma economia. Então, a taxa de desemprego está voltada mais à questão dos desempregados, que vai ser a população, né, como um todo, pelos os que estão desempregados. Então, você vai ter uma taxa de referência, uma taxa de desemprego. A população economicamente ativa é formada por pessoas em determinada faixa etária com condições para trabalhar, efetivamente empregada, desempregada ou procurando emprego. Então, é isso que está composto naquela questão da força do trabalho, né? Os que estão desempregados ou procurando emprego, né, isso, fazem parte da população economicamente ativa também, recebendo renda ou não, contribuindo para a renda agregada e o consumo da economia. Então, isso aí, né, nós vamos entender que seria a população economicamente ativa. Oferta de trabalho. A oferta, sendo os trabalhadores, também agentes econômicos, com natureza racional, tenderão a decidir de acordo com suas preferências como distribuir melhor seu tempo entre trabalho e lazer. Então, a oferta, né, são aqueles trabalhadores, né? Então, naquele momento, ele está adequando o seu horário entre trabalho e lazer, tendo como ponto de partida a remuneração do trabalho. O que é que acontece? Se a remuneração, não é isso, é maior do que aquele buscava, do que aquele pretendia, aí o que é que vai acontecer? Ele vai dedicar mais tempo ao trabalho do que ao lazer, né? Então, isso aí é a oferta, né? Isso, a oferta no mercado, né, do trabalho, ok? A oferta de demanda de trabalho. Com relação à Constituição de 1988, então a gente vai falar um pouco aqui dentro da Constituição, porque nessa época, né, houveram algumas mudanças, né, isso com relação ao trabalho, né, ao trabalhador, né, os benefícios que os trabalhadores tiveram naquela época, e quer queira, quer não, refletiu também, né, na questão do emprego ou com relação ao desemprego, tá? Então, a criação do FAT é o Fundo de Amparo do Trabalhador. Isso aí, ele veio auxiliar, né, isso com relação ao seguro-desemprego, né? Então, a partir daí que esses recursos são distribuídos para a questão dos trabalhadores que estão naquele momento, né, no momento de desemprego, né? Então, eles estão buscando um novo emprego, tá? Então, seria a criação do FAT que veio na Constituição auxiliar nesses recursos para o trabalhador. O PIS, né, isso foi a criação do PIS também lá, que é um programa de integração social para o servidor, para o funcionário da rede privada, né? Que são recursos que o governo aporta para que o funcionário, né, o empregado que tenha mais de um ano, né, de emprego dentro da empresa, possa
ser beneficiado, né, com a questão de um salário, não é isso? Então, para quê? Para dar um suporte na renda da família. E a do PASEP já é para a questão dos servidores públicos, né? Então, a mesma função, só que vinculada ao servidor público. E também foi criada a Lei 7.998 de 1990, que regulamentou a nova estrutura institucional do seguro-desemprego. Então, a partir dali, o governo começou a ver melhor, a analisar melhor a questão do seguro-desemprego, dentro do que foi formalizado lá na Constituição de 1988. Criação de empregos. O governo cria políticas públicas para estimular a criação de emprego. Através de quê? Por exemplo, contrato coletivo de trabalho. Isso aí, né, veio estimular, né, isso, com certeza, como na década de 80 se tinha já, né, a questão do desemprego começando a ser frequente na economia, então a criação do contrato coletivo. Algumas empresas, né, passaram a formar sindicatos, né, isso, onde o trabalhador era mais protegido, né, e beneficiado com relação à questão trabalhista, né? Então, muita coisa era resolvido em comum acordo entre a empresa e os representantes do trabalhador, que eram os sindicatos. Tá? Então, treinamento, recolocação e requalificação de mão de obra. O governo também passou a trabalhar mais essa parte do trabalhador, né? Procurando qualificar melhor em treinamentos, criando empresas, né? Que inclusive temos o Cine, que recoloca, né, profissionais no mercado e também requalificando a mão de obra. O trabalhador já mantinha, né, isso, aquela qualidade, né, dentro de uma expectativa da empresa, mas o governo mantinha empresas que pudessem treinar, né, ampliar aquela aprendizado que o trabalhador já disponibilizava. Apoio a micro e pequenas empresas em políticas fiscais. Então, o governo também criou instituições, né, deu aporte a alguns bancos para que pudesse dar um apoio a micro e pequenas empresas, né, estimulando, na realidade, já que no Brasil, né, a quantidade maior, né, de empresas que empregam são as pequenas e microempresas. Então, o governo teve um cuidado com relação a poder facilitar o crédito para esses microempresários, não é isso? Inclusive o Estado e o município também têm órgãos vinculados a facilitar, né, esse apoio ao micro e pequeno empresário. E programa de geração de empresas, renda, crédito facilitado, estímulo ao pequeno produtor. Então, o governo também começou a trabalhar nessa área para poder melhorar todo o fluxo do trabalho, do emprego, né, durante a década de 80. Um indicativo da oferta por trabalho. As informações para o ano de 1983, proveniente de pesquisa nacional por amostra de domicílio do PNAD, indicam que o trabalhador no Brasil, né, a maioria dos ativos era assalariado. Veja lá, então, eu creio que grande parte da massa trabalhadora no Brasil, né, ela seja assalariada. Tanto que na época lá no PNAD, né, na pesquisa de 89, né, 1989, indicava que 66% dos trabalhadores ativos eram assalariados. Desses 66%, 42,8% tinham registro em carteira de trabalho ou trabalhavam em regime especial de relação de trabalho no setor público. Então, veja, 42,8% tinha registro. Então, os registros, né, dos trabalhadores, eles já desde antes vem sendo realmente comprometido, né, comprometido, onde uma grande massa de trabalhadores, né, não tem registro, não é isso? 23,2% trabalhavam à margem da regulamentação do mercado de trabalho. Então, repara só, trabalhar à margem, ou seja, não tem regulamentação, eles não são regulamentados, então 23,2%, não é isso? Demais trabalhadores por conta própria, 23%. Então, muitos trabalhadores, né, autônomos, é isso? Uma grande massa. Então, se você vir aqui somar, né, os que estavam à margem da regulamentação, ou seja,
aqueles que são trabalho, mas não tem carteira assinada, trabalho na empresa, mas não tem carteira assinada. Então, ilegal, né? Trabalho ilegal. Então, do trabalho ilegal, 23,2%, né? E de autônomos, 23%. Então, 46% representavam naquela época já, né, segundo o PNAD, praticamente metade da população que trabalha, né, ativamente trabalhando, representavam um percentual assim fora, né, isso do registro normal de trabalho, tá? Então, trabalhadores sem remuneração, 8%, aqueles que trabalham nunca recebem, né, pelo trabalho, é um trabalho escravo, não é isso? E os empregadores representavam 3%. Então, o nível de empresas muito pouco, né, isso de empregadores, né, para o nível de trabalhadores, né, altíssimo com relação ao desamparo social. Você vê aí que tem uma fonte, né, que foi o Cassiomair, né, em 1993. Demanda por trabalho, né? Então, um pouco nós falamos da oferta e agora vamos saber quem é a demanda por trabalho. De acordo com a função da produção, observando a base tecnológica da empresa, é possível identificar a quantidade de mão de obra pretendida para que seja produzidos seus produtos ou serviços. Então, estamos vendo que a demanda por trabalho ela é efetuada pelas empresas no mercado, não é isso? Então, em contraponto lá ao que nós falamos sobre demanda e oferta, né, nós já no mercado de trabalho uma situação bem diferente, tá? Por quê? Porque quem oferta são as empresas e demanda são as pessoas. Na verdade, não é isso? As pessoas procuram, né? As empresas elas procuram mão de obra, não é isso? Então, as empresas contratarão contratarão até o limite do salário de mercado, fazendo com que as mercadorias vendidas ou serviços prestados superem o valor utilizado na fabricação, contratação de serviços das mesmas, tomando a maximização do lucro como ponto de chegada. Então, bem simples a gente entender isso aqui, né? As empresas elas só vão contratar, não é isso? Onde a sua produção, né, ou seus serviços prestados, não é isso, possam no final lhe reembolsar lucros, É por isso que o mercado, a demanda por trabalho, né, é isso que é feita pelas empresas, elas contratam a partir da necessidade. Elas contratam a partir então, sentiu necessidade, né, por quê? Porque já não se tem mais pessoas que possam fazer aquele trabalho com maior regularidade, com maior qualidade, elas vão e contratam. Então, é o que diz aí, ó, empresas contratarão até o limite de salário de mercado, não é isso? Então, elas vão contratar no limite do salário, né, ou com que as mercadorias e serviços superem o valor utilizado na fabricação. Então, se ela está produzindo, não é isso? Naquele momento, o que ela está produzindo, ou o serviço que ela está prestando, né, supere o valor da mão de obra, tá? Então, a partir dali, superou o valor da mão de obra, ela vai colocar, né, a margem, né, de contribuição, né, que vai ser necessária para que ela realmente se mantenha no mercado, oferindo lucros, tá? Isso aí é exatamente onde nós vamos entender da demanda por trabalho. Bom, pessoal, aqui nós terminamos e agradeço a vocês por essa aula, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, né, esse assunto de demanda e oferta de mercado com relação ao trabalho, ok?